Boa tarde a todos. Estamos novamente apresentando o programa Trabalhador em Foco. Uma grande satisfação de chegar no local do trabalho, nas residências dos nossos ouvintes. Novamente aqui na companhia do Dr. Emerson, do Dr. Ariane, neste agosto, hoje de temperatura agradável, o sol, na capital das Missões. E eu queria comentar com vocês, para iniciar a situação do abono permanência. Eu até estava fazendo uma resposta a uma cliente aqui do escritório, da BMR Advogados Associados, com o qual nós fizemos parte, trabalhamos, e aí o abono permanência aí depende do requerimento, né? Na verdade, o STF pacificou essa questão, basta o preenchimento dos requisitos e tem que ser concedido. O TCE já tinha posição no mesmo sentido e o município ainda tinha alguma dúvida, estava exigindo requerimento e tal, e aí eu fui pesquisar, o STF já pacificou essa questão, que na verdade o que é o abono? O abono visa estimular o servidor, em condição de aposentadoria voluntária, isso é importante, em condição de aposentadoria voluntária, permanecer no serviço público, né? Permanecer trabalhando. E esse valor da contribuição ele é pago não com recursos do fundo, né? Com recursos não previdenciários, digamos assim. Então, o servidor permanece trabalhando até o limite dos 75 anos, onde ocorreria a aposentadoria compulsória, né? Mas, bem interessante que independe do requerimento. Alguns municípios ainda tinham esse entendimento, que era necessário requerimento, que contaria a partir do requerimento. E o STF pacificou esse entendimento, dizendo que basta preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária. E o servidor, então, que não desejar gozar de sua aposentadoria e preferir permanecer trabalhando, tem direito, então, a receber o abono permanência, independente de requerer o abono de forma específica, né? Achei bem interessante essa questão. Claro, estou falando aqui as situações anteriores à emenda constitucional 103. Os municípios que não promoveram a adequação da emenda constitucional 103, pensando assim na legislação anterior à emenda. Até porque essa situação da colega, essa que me consultou, se refere a uma situação anterior à emenda constitucional 103. Aí os municípios que adequaram já muda já uma outra situação. Mas achei assim bem interessante comentar com vocês isso. A gente vai vendo notícias, né, informação dos servidores, né? Ontem, né, que tu estava estudando aquela questão do perfil psicográfico. Sim. Também é uma questão interessante, porque a gente vivencia nos trabalhos jurídicos do dia a dia, né? A pessoa não tem o perfil, é isso, né? Sim, é que o perfil ele é de suma importância quando vai obter a aposentadoria, para comprovar a exposição a agentes insalubres ou periculosos, se foi fornecido EPI, qual tipo de EPI foi fornecido, se aquele EPI inibia aqueles agentes insalubres ou periculosos. É um jeito de comprovar o exercício da insalubridade, para se obter a aposentadoria especial. E a empresa que tem que disponibilizar, quando o servidor, me parece que quando o servidor é demitido já tem que se entregue, né? Sim, a empresa que faz essa vistoria, no caso do perfil. É obrigatório a entrega, né? No ato da demissão, em tese, né? Do perfil. É obrigatório, mas acontece que nem todo mundo entrega, né? Esse que é o grande problema. Tem algumas empresas que acabam não fornecendo e tem empresas que acabam nem emitindo. Pois é, mas aí tu chega numa situação, a empresa não entrega. Se passa 10, 15 anos e é comum, muitas vezes, a empresa encerrar suas atividades, né? E aí, o que fazer? A empresa não existe. Em primeiro lugar, é importante procurar um sindicato, verificar se o sindicato tem alguma documentação da empresa, que conste quem são os sócios, para que assim o trabalhador possa entrar em contato com esses sócios. Em alguns casos, também é permitido o próprio sindicato emitir esse PPP, como nos casos dos vigilantes. Mas vamos dificultar, né? mas seu sócio morreu. Primeiro, tem que verificar quem são os sócios. Às vezes, tem mais de um sócio.
Então, se o trabalhador, provavelmente, né, se trata de um trabalhador com registro na carteira de trabalho, vai ter o CNPJ da empresa. Através do CNPJ, pode entrar no site da Receita Federal, pesquisar pelo CNPJ e verificar quem são os sócios, que lá consta. Ou então, ir na junta comercial procurar uma certidão para analisar quem são esses possíveis sócios. Certidão do contrato social. Isso, para procurar e entrar em contato, ou ainda tendo o nome dos sócios através das redes sociais, para procurar um contato que dessa forma o trabalhador consiga solicitar o perfil ou ainda a emissão. Ih, mas não respondeu, né, Emerson? Se o cara morreu, ele vai fazer o quê? Procurar o herdeiro, ver se tem um herdeiro, se Mas tem um inventário ainda. Mas também pode buscar colegas que tenham situação similar, né? Sim, pode procurar algum colega que tenha uma ação de aposentadoria já em andamento. Às vezes até nessa ação já vai ter o perfil, ele pode baixar, usar aquele mesmo perfil. Ou ainda, se não, na via administrativa, aposentadoria especial no INSS ainda, procurar um ex-colega para que ele possa testemunhar que eles exerciam aquele tipo de atividade e ainda solicitar uma perícia. Só que o que é a questão? Só a prova testemunhal não basta no caso de aposentadoria especial, tem que ter uma comprovação, um documento mesmo, por isso que é muito importante o PPP. Mas se for realizada uma perícia, aquela perícia vai constatar no período que ele exerceu as atividades na empresa se era exposto a algum agente salubre ou periculoso. A grande dificuldade é, igual foi citado, pode ser que 15 anos aquela empresa esteja fechada, as atividades podem não ser as mesmas, as condições ambientais podem não ser as mesmas quando aquele trabalhador estava ainda trabalhando naquela empresa. Essa é a grande questão. Por isso que é importante o trabalhador observar essa situação de pegar o perfil psicográfico, né? Eu lembro que tu comentou aquele dia da questão dos servidores, da ficha, da pasta funcional, em manter atualizados os dados, em ter cópia dos documentos. Às vezes é aquela situação que tu guarda no envelope, guarda na gaveta lá, mas que o dia que tu precisar, tu sabe que está lá. Né? É o caso do perfil aqui. Eu acompanhei uma demissão recentemente aqui, de uma empresa grande, e o trabalhador recebeu, além dos documentos rescisórios, recebeu lá o perfil psicográfico com todas as informações. Mas a gente sabe que muitas vezes, dependendo do porte da empresa, dependendo da situação que ela está demitindo esse trabalhador ou até encerrando atividades, muitas vezes esse documento não é fornecido. Deve, por lei, ser fornecido, mas acontece não ser fornecido. E aí, o servidor tem que observar isso, o trabalhador tem que observar, buscar esse perfil, até porque, na verdade, ele pode usar essa situação da iniciativa privada também na aposentadoria no serviço público, dependendo da situação, e precisa de documentos, né? Tudo precisa de documentação. São situações bem interessantes que o servidor tem que ficar esperto, digamos assim, sempre com cópia, sempre guardar esses documentos. Isso acontece de forma muito mais comum do que a gente pensa, né? Principalmente aquelas empresas familiares ou empresas que já encerraram suas atividades há algum tempo, não fornecem a documentação correta. E também, assim, eu estava pensando agora, mas a pessoa não implementou ainda as condições para aposentadoria, mas já saiu há algum tempo e ela não recebeu o perfil, nada impede que ela vá lá e peça o perfil dela para guardar para quando for se aposentar, né? Nada impede, na verdade, essas empresas de grande porte que acabam seguindo tudo certinho, eles sempre acabam fazendo o perfil. E fica arquivado ali quando o trabalhador precisar. Mas se, na situação de uma empresa que encerrou as atividades, mas que o local, digamos, ainda permanece inalterado, o trabalhador não pegou o perfil, também não está em condição de se aposentar, mas ele pode ir lá e buscar o perfil simplesmente para deixar guardado, para ele ter aquele documento. Né? Sim, exatamente. Não precisa ser só quando ele for se aposentar. Não, exatamente, até porque vai ser um documento que ele vai precisar quando for vir se aposentar.
mas nada impede que tenha essa organização, na verdade, anterior, né? Quando for se aposentar, já está ali, está tudo organizado, tudo pronto. Essa situação também me lembra a questão do jurídico, né, da orientação. O trabalhador deve buscar sempre a orientação do seu advogado, do advogado de sua confiança, sobre situações como esta. E até mesmo no acompanhamento de uma rescisão contratual. Sempre é importante que ele procure uma orientação jurídica para esse momento da rescisão. Se não tiver nenhuma diferença, digamos assim, para reclamar, mas ao menos que ele busque a orientação da documentação, se está recebendo a documentação correta, né? É que grande parte recebe a documentação e às vezes olha o PPP e não imagina o quão importante vai ser lá para frente. Na verdade, muitas pessoas nem sabem o que a é. A importância é só olha ali, é tem mas... uns dados que fala de alguns agentes que o perito ali analisa. Essa situação dos documentos me lembra aquela situação dos professores que, por vezes, trabalharam na secretaria, né, doutor Emerson? Situação de colegas que trabalharam na Secretaria de Educação, saíram da sala de aula, em municípios, digamos aí, há 15 anos atrás, 20, e agora, na hora da aposentadoria, não conseguem comprovar que a atividade que desenvolveu na Secretaria estava voltada, digamos assim, à atividade do magistério, falando assim de forma leiga, né? Assunções, nós temos situações aqui no escritório, né? O quanto é importante essa comprovação documental, porque o entendimento, muitas vezes, obtido pelo setor de recursos humanos ou pelo pessoal da aposentadoria, muitas vezes analisa a documentação e quando é feito o requerimento que emite o parecer, tem aquela ideia, aquele entendimento, muitas vezes se baseando friamente na legislação, pelo fato de que o professor, desempenhando a atividade de coordenação e assessoramento pedagógico, na lei disso tem que ser atividades envolvidas numa unidade escolar, mas por mais que ela esteja lotada na secretaria, ela desenvolve essas atividades junto às escolas, à direção, às professoras, né? Então é muito importante sempre ter consigo cópia dessas atas, desses termos, né, dessas visitações que são feitas às escolas, às unidades da rede pública municipal, né? Então, ou também pegando o atestado, até a comprovação fotográfica também é possível, né? Contribui, digamos assim. Sim, com certeza, porque muitas vezes são elas responsáveis pela toda a coordenação do projeto que a Secretaria da Educação está enfim, tem alguns projetos que estejam vinculados, envolvidas, né? Tipo o APB. Exato. Aquele que o Banco do Brasil tinha. Isso. Nós tínhamos aqui em Santo Ângelo. O projeto Curumim, da ABB e todos os outros, que são projetos que dão suporte pedagógico também com relação a alunos, né? Não só com relação a professores, diretores. Destinados à educação. Só que é necessário se ter essa documentação para comprovar que ela não desenvolve atividades meramente administrativas, e sim a coordenação e assessoramento pedagógico. No caso daquela colega que tu estás atendendo, ela foi nas escolas buscar atas, documentos? Sim, ela porque as escolas têm arquivado os seus cadernos, deveriam ter, né? Onde é registrado a visitação dessa coordenadora, o dia que foi, qual foi o intuito, né, de toda essa atividade, esse desenvolvimento pedagógico junto às escolas. Serve para fundamentar o pedido de aposentadoria dela como professora, digamos assim. Como função do magistério, para ela fazer jus, né, à aposentadoria especial, que tem a redução de 5 anos. Né? Tem essa atividade exclusivamente no magistério. Do magistério. Isso já está previsto já na legislação, na LDB, né? Já tem um entendimento já do jurisprudencial no STF de que professoras que exercem função de coordenação e assessoramento pedagógico estariam abarcadas por essa atividade exclusiva de professor.
para ver como é importante essa questão dos documentos. Tem muitas escolas que já fecharam, Exatamente. encerraram as atividades. No Estado, então, se nós pensar a nível de Estado, saindo um pouquinho da questão do município, tem muitas escolas que encerraram atividades. E se nós pensar as municipais no interior, hoje nós temos municípios que têm uma, duas no interior, e há 20 anos atrás tinham 3, 4 escolas no interior. E hoje, é claro que essa documentação em tese ela tem que vir para o acervo do município, mas aí tu ir buscar essa documentação é bem mais difícil se tu já tivesse à mão, né? Já tendo cópia. E muita coisa se perde, muitos registros se perdem. De projetos e cursos que foram desenvolvidos, elaborados também pelas coordenadoras. Né? Essa situação envolve assim, uma questão de observar os documentos. Também estava dando aí uma orientação para uma servidora que está grávida, né? Agora foi editada a Lei 14151, agora em 2021, que trata da possibilidade do afastamento das servidoras grávidas em função da pandemia. E há digamos, uma discussão se ela é auto-aplicável nos municípios ou não. Se nós pensar a lei do piso do magistério, ela é auto-aplicável, dependente da regulamentação dos municípios. Eu sempre tive o entendimento que essa lei é auto-aplicável. Alguns colegas entendem que o município tem que fazer a regulamentação por decreto. E nós temos aqui uma decisão no município próximo a Santo Ângelo, até uma ação patrocinada pelo Dr. Sávio, em que a servidora requereu no município, o município não tinha regulamentado, não tinha aderido, digamos assim, né? E aí foi negado e ele ingressou judicialmente e obteve, inclusive, a liminar. Né? Naquele entendimento nosso que não precisa o município regulamentar, que ela é auto-aplicável. Basta que a servidora, então, né, que está grávida, vá ao setor de RH e faça o requerimento, né, solicitando, então, que seja concedido esse afastamento dela para trabalho remoto, por exemplo. Teletrabalho, esse afastamento da atividade presencial, para fazer as atividades de maneira remota, por teletrabalho, em função da questão da pandemia. A grande discussão que se dá aí é se as atividades delas são incompatíveis com o trabalho remoto ou com o teletrabalho, como que se daria, porque sem trabalho não é possível ter remuneração. Mas aí tem aquela questão da proteção à criança, a proteção à gravidez, ao nascituro. Então, eu entendo que os municípios que não regulamentaram, o que entendem que precisa ser regulamentado, a servidora, nessa situação, deve ir lá no município formalizar o pedido, o requerimento, para que se tenha, então, um indeferimento, né? Se tiver um deferimento, está resolvida a questão, né? Mas que se tenha um indeferimento, e aí busque, então, a tutela do judiciário. Um exemplo desse caso que eu tomei conhecimento, o mesmo entendimento que nós temos aqui no escritório, em que a lei é auto-aplicável e o município tem que conceder esse afastamento. Isso é uma situação assim, também bem importante que a gente vê muito dos municípios, muitas vezes municípios menores aqui da região, essa dificuldade das grávidas em ter acesso a esse afastamento da atividade presencial enquanto estão gestantes por conta da pandemia. A grande discussão seria, no caso, se a atividade é remota ou não, digamos. Aqueles agentes que têm que verificar nas casas, elas não poderiam exercer atividade remota. Depende da atividade, né? Na verdade, primeiro, vamos pensar assim, eu entendo que é auto-aplicável, tá? E parece que esse é o caminho. Respeitando o entendimento dos colegas que entendem que precisa o município regulamentar, seja por decreto, por lei, eu acho que o entendimento que vai predominar é que é auto-aplicável. Alguma discussão pode se dar em situações em que é impossível, digamos assim, o trabalho remoto ou o teletrabalho para essas situações. Mas aí, por conta de uma questão humanitária, de proteção à gravidez, à nascitura, à própria gestante, digamos assim, eu entendo que ela
tem direito a permanecer afastado das atividades, mesmo que não esteja trabalhando, durante o período de gestação. Seria uma excepcionalidade, mas eu entendo que é possível. Ou talvez até possa, né, nesse caso, ela exercer algum outro tipo de atividade para continuar contribuindo, mas de forma remota? Se é aquela... Na verdade, uma substituição temporária das atividades, né, de forma que ela contribua com alguma outra atividade, permaneça afastada das atividades presenciais. Sem prejuízo da remuneração, porque vai estar exercendo ainda a atividade. Exatamente, é interessante isso aí. Então tá, meus amigos, chegamos ao fim do nosso programa Trabalhador em Foco. 20 minutos passa rápido, né? Agradeço aos colegas. Eu não vou estar nos próximos 5 programas, mas os colegas vão estar aqui apresentando esse programa. Acho que esse é um canal importante de comunicação nossa, né, enquanto jurídicos da federação, enquanto advogados, no sentido de buscar esclarecer as dúvidas dos servidores. Quem quiser fazer algum questionamento ou tirar alguma dúvida, pode, através do WhatsApp ou através de e-mail, buscar aí nas nossas redes sociais o contato e mandar a sua dúvida, que será prontamente respondida. Muito obrigado, um abraço a todos.